Aleluia. É um motivo de alegria muito grande estarmos aqui mais uma noite compartilhando de uma palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Vamos estar... Curve a sua cabeça. Vamos estar orando. Senhor, nós queremos te render graças, ó Deus. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pela sua graça, o seu amor e misericórdia, Deus. Obrigado pelo seu infinito amor, Deus. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos direcionando. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, a sua graça sobre nós, ó Deus. E que o Senhor possa nos revestir do seu Espírito e do seu fogo, Deus. Deus, aqueles que chegaram aqui, Deus, enfermo, abatido, triste, cabisbaixo. Que eles possam sair, Deus, desse ambiente curados, sarados e transformados pelo poder da sua palavra, Deus. Mas não permita, Deus, que os teus filhos saiam desse ambiente da mesma forma que chegaram. Todavia, saiam transformados para a tua honra, tua glória e o teu louvor. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Gostaria de ler livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. E aí nós vamos ler alguns versículos, até o verso 3. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver injustiça e contemplo a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo o lado. Amém? Glória a Deus até aqui. O livro de Abacuque é um livro bem interessante. E ele traz algumas particularidades que eu gostaria de refletir com você nessa noite. Primeiro ponto interessante é que Abacuque é um dos profetas menores. Não pelo poder que havia sobre ele, mas pelas quantidades de profecias que a ele foram reveladas. E o interessante é que o principal papel do profeta na Bíblia o sacerdote, ele leva o clamor do povo diante de Deus, e o profeta, ele traz a voz, o juízo, o direcionamento de Deus para o povo. Só que no livro de Abacuque há alguma particularidade, porque essa particularidade é que o primeiro ponto é que Abacuque está levando o clamor do povo para Deus. Abacuque está levando aquilo que o povo clama diante de Deus. Por quê? Porque nesse período, o povo estava passando por uma situação muito complicada. Enquanto o Império Assírio estava em declínio, enquanto o Império Assírio estava em decadência, o Império Babilônico estava num período de ascensão. Estava começando a ter as suas conquistas, começando a ter os seus romperes, estavam começando o seu período de conquista. E o reino de Judá, especificamente, ficava entre os dois reinos. O reino da Babilônia e o reino da Síria estavam em guerra, e o reino de Judá se posicionava no meio daquele conflito geograficamente. Então com isso a gente começa a entender algumas coisas. Eu gostaria de falar do tema da mensagem dessa noite, quando Deus não explica, Ele nos ensina a confiar. Quando Deus não explica,
apenas nos ensina a confiar, e é isso que nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Sabe, quando o povo de Judá estava passando por aquela situação, e eles estavam no meio daquela guerra e daquele conflito, Abacuque viu algo muito complicado no reino de Judá. Ele começa a olhar e ele começa a contemplar algumas coisas que ele passou a ficar indignado, passou a ficar transtornado com algumas situações. E aí a Bíblia vai dizer que no capítulo 1, Abacuque começa a fazer algumas orações. E Abacuque começa a clamar e começa a murmurar, começa a questionar a Deus. E ele começa a dizer: meu Deus, por que essa situação? Por que nós estamos passando por isso? Por que tanta injúria, Senhor? Por que tanta violência? Por que tanta corrupção, Senhor? Por que tanta impunidade, meu Deus? Sabe, a corrupção tomou conta do reino de Judá. O pecado tomou conta do reino de Judá. Parece que as pessoas esqueceram do Senhor. Parece que as pessoas esqueceram daquilo de quem nos trouxe até aqui. Sabe, parece que a injustiça está aflorando sobre o reino de Judá. E ninguém toma conta disso, Senhor. E eu clamo a Ti e eu pergunto: por que essa situação, Senhor? Por que essas batalhas? Por que essas lutas? Por que esses problemas? Sabe, por que tanta seca? Por que tanta enfermidade, Senhor? Por que tanta confusão na minha vida? Abacuque traz um questionamento, e ele começa a questionar, e ele começa a murmurar diante de Deus, e ele começa a trazer algumas insatisfações diante de Deus. E ele pergunta: Senhor, por que o Senhor não faz nada? Senhor, por que o Senhor não intervém nessa situação? Senhor, por que o Senhor não intervém diante desse problema? Senhor, por que a sua mão poderosa não alcança e não entra com a sua justiça? Mas aí é que tem um problema. Aí é que vem uma situação. A Bíblia vai dizer, no livro de Abacuque, capítulo 1, no verso 6. Projeta para mim, por gentileza, Abacuque, capítulo 1, verso 6. Deus traz resposta ao clamor de Abacuque. Deus ouviu a oração e as argumentações de Abacuque. Deus trouxe a resposta para ele. Mas olha qual é a resposta que o Senhor trouxe a Abacuque. Abacuque, eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Ei, Abacuque está indignado com a situação que o reino de Judá estava vivendo. Abacuque estava indignado com algumas coisas que estavam à sua volta. Abacuque estava indignado com a situação no reino de Judá. Mas a resposta do questionamento de Abacuque para Deus foi: Abacuque, eu estou trazendo o reino da Babilônia para cá, para que eles tomem posse de tudo. Como é que é isso? Deus está respondendo a minha oração, e a resposta da minha oração é mais luta? A resposta da minha oração é mais batalha? A resposta da minha oração é mais confronto? A resposta da minha oração é mais problemas? Olha o que Deus tem trazendo sobre a vida de Abacuque. Abacuque orou tanto e pediu tanto, mas a resposta de Deus não era aquilo que ele queria. Ei, quem sabe você está nesse período de passo de fé. E quem sabe você entrou aqui como Abacuque, indignado e questionando algumas coisas da sua vida. Quem sabe você entrou nesse ambiente indignado com algumas situações e passando por bastante luta, batalha e provação. E aí você começou a orar. E aí você começou a clamar diante do Senhor. E aí, quem sabe você começou o passo de fé. Você começou a orar e você começou a interceder diante do Senhor. Mas a única coisa que chegou na sua vida foi problema, problemas e mais problemas. Aí nós entendemos que
quando Deus não explica, Ele nos ensina a confiar. Sabe, quando Deus não explica, Ele está trazendo para nós um ambiente de construção, um ambiente de confiança, sabe? Um ambiente onde eu e você devemos confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Sabe, o que Deus trouxe para Abacuque não foi um livramento, mas Deus trouxe para Abacuque um processo. A resposta da oração de Abacuque foi Deus trazendo um processo de transformação sobre a sua vida. Quem sabe a situação que hoje você está enfrentando é um processo de transformação sobre a sua vida. Sabe, às vezes você está orando para Deus, pedindo para que Ele tire luta, mas ao contrário, você só tem mais batalha. Você tem orado pedindo para que Deus te transforme, mas essas lutas vão trazer amadurecimento, crescimento sobre a sua vida. Sabe, o problema, por muitas vezes, não é quando Deus silencia. E aí, por muitas vezes, nós dizemos assim, qual é o maior problema? O problema é quando Deus fica em silêncio. Às vezes eu entendo que o maior problema que nós enfrentamos não é quando Deus fica em silêncio, é quando Ele dá a resposta que nós não queremos. Quando Ele fala aquilo que nós não queremos ouvir. Quando a resposta da oração é uma situação totalmente adversa àquilo que a gente imaginou ser. Porque Abacuque orou por algo. Abacuque questionou algo. Abacuque foi um homem que estava clamando por outra coisa. Mas o Senhor trouxe para ele outro tipo de resposta de oração. Sabe, Abacuque fala diante de Deus, reclamando de algumas situações, mas Deus trouxe para ele uma resposta diferente daquilo que ele queria ouvir. Olha, deixa eu te dizer algo nessa noite. Eu não sei pelo que você tem clamado, eu não sei pelo que você tem pedido, eu não sei quais são as suas súplicas diante desse altar, mas deixa eu te falar, independente da sua situação momentânea, independente da batalha momentânea, independente da luta momentânea, não perca a sua fé, não perca o direcionamento, não perca aquilo que Deus trouxe ao seu coração, porque no momento certo e oportuno, Deus vai te dar a resposta. Sabe, o que você precisa entender nessa noite é que Deus não precisa te explicar, Deus não precisa trazer uma explicação para mim ou para você. O que Deus precisa fazer em nós é gerar confiança e eu confiar nele apesar das circunstâncias. Para quê? Porque independente da luta e da batalha, eu continuarei crendo que o Senhor é o Deus da provisão. Amém? Aplauda ao Senhor. Sabe, no capítulo 1 a gente encontra um homem, um profeta que questiona a Deus. A gente encontra um homem que está questionando ao Senhor. Mas Abacuque é um profeta muito esperto, porque ele entendeu. Ele disse, se essa é a sua resposta, se essa é isso que o Senhor tem para a resposta para mim, me permita. Ele se posiciona. Coloca para mim capítulo 2, verso 1. Que eu quero que você leia, para que você entenda a transformação de um homem diante de um processo. Ele diz assim, como o Senhor respondeu, vou trazer Babilônia para dentro de Judá, vou tomar as suas posses e tomar as suas casas. Ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, guardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Olha o que Abacuque está fazendo. Ele disse, Senhor, eu entendi, eu vou subir ao monte, eu vou subir ao campo de sentinela, e eu vou me posicionar, e eu vou orar ao Senhor, e eu só vou sair daquele ambiente até que o Senhor me responda, até que o Senhor traga uma resposta ao meu coração. Sabe, Abacuque parou de reclamar, Abacuque parou de questionar, e ele diz, agora eu vou me posicionar, agora eu vou tomar uma posição diante desse problema, agora eu vou tomar uma posição diante dessa sentença, eu vou me posicionar. E como é que ele se posicionou, pastor? Ele começou a orar, ele começou a interceder, sabe, ele começou a entrar nessa torre de oração,
E o que essa torre de oração representa? Ela representa um lugar de oração, ela representa um lugar de vigilância, ela representa um lugar de intimidade. Sabe, quem sabe alguns problemas nas nossas vidas, ela precisa que nós entremos num ambiente, numa torre de oração, num local de sentinela, num local de vigilância, e começarmos a orar, e a interceder, e a buscar face a face com Deus, buscar direcionamento, buscar entendimento, buscar intimidade, buscar relacionamento. Sabe, é aí que nós vamos ter a resposta das lutas que nós estamos tendo. É diante de Deus que nós vamos trazer à memória a solução daquilo que Deus tem para nós. E aí você fica procurando solução com pessoas, você fica procurando pessoas para poder solucionar seu problema, você fica atrás dos seus conhecimentos, atrás dos seus estudos, e eu não estou falando que isso é errado de forma alguma, mas a nossa primeira condição é buscar face a face aquilo que Deus tem para nós. Sabe, tem gente querendo resposta sem subir na torre. Tem gente querendo solução do seu problema sem pagar um preço, sem buscar uma intimidade, sabe, querendo revelação sem oração, sabe, querendo direção sem buscar, querendo resposta sem altar. Tem gente querendo milagre sem correr atrás dele, querendo uma resposta de Deus sem procurar o Senhor. Sabe, é a mesma coisa que chegar e está com uma doença grave. Não, mas eu não vou no médico porque ele está lá e eu estou aqui, e ele vai me atender de lá, e as coisas vão acontecer de lá para cá, e eu daqui para lá, e está tudo certo. Não vai, irmão, não funciona assim. Eu vou pagar, é que nem pagar para ir para malhar sem malhar, né? Paga para academia, a mensalidade todo mês. Aí o cara assim, mas ainda tem que ir. Eu estou pagando. Não tem como ficar, não tem como definir, não tem como gerar uma saúde na academia se você só paga e não vai lá. Sabe, não tem como ter resposta ou revelação de Deus se você não buscar o altar do Senhor. Mas aí a Bíblia vai dizer que Abacuque busca a face do Senhor, Abacuque busca a presença do Senhor, e Deus responde a Abacuque. E Deus responde, traz a resposta a Abacuque. Abacuque capítulo 2, verso 4, pode projetar para mim, por favor? Capítulo 2, verso 4, diz assim, aí ele diz assim, o Senhor está falando para Abacuque, escreva, Abacuque, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras versões diz assim, o justo viverá pela fé. Ele está falando assim, Abacuque, os ímpios estão fazendo o que querem fazer, os ímpios são virantes amantes de si mesmos, os ímpios estão corrompidos, os ímpios estão vivendo à torta e à direita, os ímpios estão com as suas vidas totalmente desequilibradas. Abacuque, mas o justo viverá pela fé. O justo, Abacuque, o justo viverá pela fé. O que ele está falando? Quando a visão acaba, Abacuque, a fé começa. Quando a minha visão acabar, a minha fé vai entrar em ação. Ei, quando a sua visão acabar diante dos problemas, quando você entender que não tem mais meio, que não tem mais solução, que não tem mais condição, e que não sabe a decisão que tomar, aí é o ambiente correto para a sua fé entrar em ação. Aí é o ambiente correto para que a sua fé seja ativada. Aí é o ambiente correto para que momentos e atitudes de homens de fé,
gerado no seu coração, sabe, possa vivenciar e possa testificar e possa manifestar aquilo que Deus tem no coração, sabe? O justo vive pela fé, o justo não vive pela sua conta bancária, o justo não vive por influência de homens, o justo não vive por influência de amigo, o justo não vive por influências em si pessoalmente, mas o justo viverá pela fé, a fé que Deus projeta no nosso coração, a fé de que nós temos que Ele é um Deus todo-poderoso, a fé que nós temos que independente da luta, independente da batalha, independente da enfermidade, independente das circunstâncias, Ele continua sendo o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, aquele que nunca perdeu uma guerra, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, o Deus da minha salvação. Eu continuo sendo, porque o justo viverá pela fé. Capítulo 1, nós encontramos um homem que reclama. No capítulo 2, nós encontramos um homem que se posiciona. Agora nós vamos entrar no capítulo 3. No capítulo 3, projeta para mim, Abacuque capítulo 3, verso 2. Aí aqui nós encontramos outro homem. Nós encontramos um homem que ele começa a adorar o Senhor. Ele diz assim, olha o que Abacuque está fazendo. Olha o processo de transformação na vida de Abacuque. Ele diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Fazer-se-ás conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o que Abacuque está fazendo. Abacuque, ele começa no capítulo 1 murmurando, questionando a Deus. No capítulo 2, ele se posiciona no ambiente de oração de sentinela. Ele diz, daqui eu só saio quando o Senhor começar a falar comigo. E a palavra do Senhor para Abacuque foi, Abacuque, o justo viverá pela fé. Só que quando ele recebe essa palavra ao seu coração, a Bíblia vai dizer que ele começa a lembrar de quem era Deus. Ele começa a lembrar das coisas que Deus havia feito em outro tempo. Ele diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama. Ele está falando assim, Senhor, eu ouvi falar das coisas que o Senhor fez lá atrás. Eu ouvi falar dos milagres que o Senhor realizou. Eu ouvi falar dos grandes feitos que o Senhor fez. E eu me lembro da sua fama. E a sua fama, Senhor, é que o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. A sua fama, Senhor, é que basta uma palavra sua para mudar o ambiente da minha vida. A sua fama, Senhor, é que basta um olhar seu para mudar a história da minha vida. A tua fama, Senhor, é que o Senhor pega o lixo e transforma o luxo. A sua fama, Senhor, é que o Senhor estende a mão para quem está desacreditado, para quem não olha para ninguém, para aquelas pessoas que todo mundo desvaloriza, mas o Senhor estende a sua mão e o Senhor levanta e o Senhor transforma a vida dele. A tua fama, Senhor, é que ninguém fica para trás, porque quando o Senhor diz, esse será um homem de Deus, não há condenação no inferno, não há condenação do homem que possa mudar a trajetória e a jornada daquele que Deus escolheu. Essa é a fama do Senhor. Abacuque lembra, olha, essa é a fama dele. Sabe, Senhor, eu temo diante dos teus atos, eu temo diante de quem o Senhor é. Eu temo diante das coisas e maravilhas que o Senhor realizou. Senhor, realiza de novo. Senhor, realiza de novo. Senhor, quantas pessoas já subiram aqui para contar testemunho? O Senhor fez na vida deles, Senhor.
faz na minha. Senhor, o Senhor abriu porta de emprego para o Pedro, Senhor. Abre para mim, Senhor, porque o Senhor ainda continua sendo um Deus de milagre. Senhor, aquela moça subiu e contou o milagre da enfermidade que ela foi curada. O Senhor continua curando. Faz em mim, Senhor, porque eu lembro das suas famas, eu lembro dos seus milagres, eu lembro da sua provisão. Sabe, Senhor, faz acontecer nas minha vida, faz acontecer nesse tempo. Ei, Senhor, eu sei que o Senhor tem muita ira, quem sabe de mim, mas eu te clamo, tem misericórdia, porque a tua palavra diz que a sua misericórdia se renova todos os dias sobre a nossa vida. Todos os dias a sua misericórdia se renova. Todos os dias Ele olha para mim, para você e diz assim: hoje eu te dou mais uma chance de transformar a história da sua vida. Hoje eu te dou mais um fôlego de vida. Eu não te levanto apenas para você tomar um café e trabalhar e viver a sua vida, não. Eu não te dou mais um novo dia apenas para você trabalhar e cumprir metas, não. Eu não te dou mais um novo dia apenas para que você viva uma vida banal, não. Eu te dou mais um novo dia para que você viva uma vida transformada. Eu te dou mais um novo dia para que você gere o seu legado. Eu te dou um novo dia para que você transforme essa geração em uma geração que eles vão dizer que ainda existe um Deus de Israel, ainda existe um Deus que opera milagres, ainda um Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma, porque nós temos uma igreja que é viva e eficaz na sua palavra. Eu não me levanto porque é apenas uma condição humana, mas eu me levanto porque é uma graça e misericórdia de Deus. Eu não me levanto porque é apenas um milagre de Deus ou apenas uma condição biológica, não. Eu me levanto por pura misericórdia de Deus. É o fôlego da vida do Senhor. E Abacuque está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Faz os teus milagres novamente em mim. Mas aí, no verso 17, Abacuque faz uma das orações mais lindas. E aqui nós encontramos um profeta adorador. Projeta para mim Abacuque 3,17, por gentileza. Abacuque no capítulo 1 reclama e murmura. Abacuque no capítulo 2 se posiciona e começa a orar até buscar a voz de Deus. Abacuque no capítulo 3, ele começa a ter o seu coração transformado. E aí ele passa de um profeta que questiona a um profeta adorador. E aí ele diz assim: Senhor, eu conheço a sua fama. O Senhor pode fazer todas essas coisas. O Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou realizamos. Eu sei de todos os milagres que o Senhor fez e que o Senhor vai fazer. Mas deixa eu lhe dizer algo. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não lhe havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, verso 18. Verso 18. Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ei, olha o que Abacuque está falando. Olha a transformação de um profeta diante de Deus. Olha a transformação desse homem diante dessas circunstâncias. Ei, Deus não explicou para ele. Deus não falou nada para ele. Mas olha a transformação desse homem. Ele está falando: Senhor, ainda que o Senhor não faça nada por mim, ainda que eu não tenha alimento na minha mesa, ainda que todos os meus recursos se acabem, ainda que zere minha conta no banco, ainda que eu não tenha mantimento, que eu não tenha suprimento, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não tenha vigor, ainda que eu não tenha, meu Deus, mantimentos,
ainda assim, eu me exaltarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação, o Deus que traz salvação para nós. Sabe, ele está falando assim, olha, ele está dizendo assim, primeiro ele está falando, Senhor, eu lembro que o Senhor foi o Deus que abriu o mar vermelho. Eu lembro que o Senhor foi o Deus que derrubou muralhas. Eu lembro que o Senhor foi o Deus que Elias clamou e o fogo desceu no altar. Eu lembro de todas as coisas que o Senhor fez. Eu lembro que nada mudou, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Mas, Senhor, ainda que a figueira não floresça, sabe, Senhor, ainda que a figueira não se sustente, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo assim, Senhor, mesmo assim, eu me exaltarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, a minha fé não será abalada, as circunstâncias não vão abalar a minha fé, a luta não vai abalar a minha fé, a escassez não vai abalar a minha fé, sabe, Senhor, as circunstâncias não vão diminuir quem o Senhor é para mim, porque eu sei aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer sobre nós. Tem pessoas que chegaram aqui nesse ambiente, assim como Abacuque, capítulo 1, falando para Deus, por que, Senhor? Até quando, Senhor? E aí, Senhor, quando é que vai vir o resultado? Quando é que as minhas orações vão ser atendidas? Senhor, até quando eu vou passar por isso? Mas eu creio que depois dessa noite, o seu coração vai sair desse ambiente, assim como Abacuque orou e realizou. Abacuque 3,19, projeta para mim, e nós já vamos encerrar. Abacuque sai daquele ambiente, e ele sai assim: ó Senhor, o soberano é a minha força, e Ele fez os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos, para que o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Ei, Abacuque 3 é uma música que ele escreve ao Senhor, é uma canção, é um poema, é um cântico que ele escreveu a Deus depois desse processo que ele passou. Deixa eu te falar algo no meu coração aqui, que está no meu coração. A Bíblia está falando, Deus está falando ao meu coração que há pessoas que estão passando aqui por situações bem delicadas, por situações bem complexas, mas entenda algo: você não vai morrer no meio dessa batalha, você não vai ficar no meio desse caminho. O Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te transformar, e tudo que você passou será um novo tempo, aonde o processo que você passou na sua vida será algo que vai testificar e testemunhar, e muitas vidas vão ser transformadas e restauradas através da sua. Sabe por quê? Porque você não perdeu a fé no meio do processo, você não perdeu a fé no meio da batalha, você não perdeu a fé no meio da circunstância, você não perdeu o direcionamento de Deus sobre a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.